Então, a parte dos anéis sincronizadores que nós vamos trabalhar agora, a função dela é a de sincronização, como o próprio nome diz, da rotação entre engrenagem e eixo, daquelas engrenagens que são soltas. E esse mecanismo ele é normalmente utilizado em caixas que têm interrupção de torque. Então, essa interrupção de torque aqui pode ser via, normalmente, embreagens secas ou molhadas, que aí, após a interrupção do torque, eu posso empregar então, o anel sincronizador. Em caixas que usam conversor de torque, normalmente não utilizamos os anéis sincronizadores. Travamento entre eixo e engrenagem, utiliza um sistema de dog clutch, que seria alguma coisa desse tipo aqui. Nesse caso aqui, no eixo, ele tem as estrias, esses dentes aqui, eles são acoplados a essa outra engrenagem aqui, essa outra roda dentada aqui interna. E nesse acoplamento aqui, então é o que é chamado de dog clutch. A função, então, como eu comentei já, é a sincronização da rotação entre engrenagem e eixo. Dependendo do fluxo de torque, ele pode acelerar ou desacelerar a engrenagem, então pode frear aqui essa engrenagem ou aumentar a velocidade dela, mantendo a rotação do eixo constante, se esse eixo que estiver ligado diretamente ao eixo de saída. Ou vice-versa, dependendo do fluxo de torque. Ele pode manter a rotação da engrenagem constante e alterar, aumentando ou reduzindo a velocidade angular do eixo, se esse eixo agora estiver diretamente ou indiretamente ligado ao eixo piloto da caixa de transmissão. A gente vai ver depois no fluxo de torque. A função, então, na hora de sincronizar essas rotações, seria para reduzir os esforços na troca de marcha e dos desgastes dos componentes, principalmente nesse acoplamento aqui do dog clutch, que se as rotações forem muito diferentes, então nessa entrada aqui dos dentes iria ocorrer uma grande taxa de desgaste. Agora as próximas as imagens vão ser mais para ilustrar o que são esses anéis sincronizadores, como estão montados em relação aos outros componentes, para facilitar na visualização e entendimento depois do funcionamento do anel sincronizador. Então, imagine que, vamos enxergar aqui, esse componente aqui é a luva, onde ele vai correr por cima do eixo. No eixo, ele normalmente vai ter esse componente aqui, que é o cubo do eixo. Então, esse cubo aqui ele é fixo diretamente no eixo, que vai capturar aqui a rotação do eixo. E essa montagem aqui, ele poderia ser por interferência ou por estrias aqui. Essas estrias aqui, então, que tem no cubo, são os guias da luva. Essa luva aqui, que tem essas estrias internas, elas vão correr por cima do cubo do eixo. Então, o eixo gira, rotaciona a uma determinada velocidade, e via as estrias de um lado para o outro aqui, ele impulsiona e faz com que a luva também rotacione com a mesma velocidade angular. Durante o processo de sincronização, o que vai acontecer? O garfo, que é montado por cima aqui da luva, no momento que a gente movimenta aquelas hastes, cilindros em cima dele, esse garfo vai fazer, por exemplo, que essa luva aqui corra para a esquerda. Quando a luva correr, ele vai encontrar o anel sincronizador, que é esse componente aqui marcado como B, que é um elemento individual solto em relação à engrenagem. A engrenagem está aqui, e solto em relação ao eixo e à luva. Então, esse componente aqui, ele vai ser pressionado pelos dentes internos aqui da luva, e aí nesse contato, internamente aqui, tem um cone, o formato dessa montagem aqui interna aqui é um cone, e surge a força de atrito que gera o torque de sincronização. Depois a gente vai calcular qual é o valor desse torque aqui. Depois que as rotações são sincronizadas, esses dentes aqui, eles passam livremente no vão aqui dos dentes do anel sincronizador e eles engatam em cima desses outros dentes aqui que nós vamos chamar de anel de engate.
essa engrenagem aqui, ele gira rígido junto com a rotação aqui do anel de engate. Então, uma outra forma construtiva aqui, essa forma aqui é denominada de anel sincronizador simples, só tem um único anel sincronizador. Existe a forma construtiva com múltiplos anéis sincronizadores. Então aqui é um exemplo com 2 anéis aqui. Nós temos o anel sincronizador, que é o mesmo que tem aqui externo, e um anel sincronizador interno. Intermediariamente aqui existe um cone de fricção, e aí o cone de fricção interno aqui ligado à engrenagem. Então a mesma ideia, quando essa luva aqui ele correr e encostar nos dentes do anel sincronizador, ele vai criar uma força normal que vai pressionar o contato interno aqui do anel sincronizador em relação a esse cone de fricção, gerando torque de sincronização. Como nesse caso tem dois anéis, então esse torque vai ser, vamos simplificar aqui na ideia, então esse torque seria o dobro, que seria então o torque gerado por essa superfície aqui em relação ao anel sincronizador, e essa superfície aqui interna do segundo anel sincronizador, do anel sincronizador interno aqui, em relação ao cone da própria engrenagem. Então a gente teria 2 vezes o torque de sincronização aqui. E depois que essa luva aqui, ele passa pelos dentes do primeiro anel sincronizador e encontra com o anel de engate, quando as 2 rotações estiverem sincronizadas, engrenagem e eixo, então ele consegue engatar aqui e fazer a transferência do torque entre engrenagem e eixo, ou do eixo para a engrenagem, dependendo do fluxo de torque aqui. Então o que nós enxergamos aqui? Quem é responsável por toda a transferência de torque entre engrenagem e eixo são as estrias da luva. Então parte dessas estrias aqui, elas vão ficar em contato. Vamos imaginar que metade dela vai ficar em contato com o cubo, girando junto com o eixo. Então a transferência de torque vai ser diretamente na metade dessa estria para a metade das estrias do cubo. E a outra metade das estrias aqui da luva vão ficar em contato com os dentes aqui do anel de engate da engrenagem. E esse componente aqui do anel de engate, ele é ligado rigidamente com a engrenagem. Então os dois giram junto e o fluxo de torque passa diretamente, livremente entre um e o outro aqui. Essa montagem aqui do anel de engate na engrenagem, ele pode ser por interferência ou pode ser soldado, ou pode ser um único componente se for usinado diretamente sobre ele. Uma outra forma de ilustrar aqui o sistema, então de novo, nós temos aqui, desse lado aqui, uma engrenagem, a outra engrenagem, então são as 2 engrenagens que podem ser engatadas. A luva no meio aqui, ela tem a mola detente, como a gente viu anteriormente, com a esfera aqui para manter ela na posição. Essa luva aqui, então, ela pode correr para a direita ou para a esquerda aqui, engatando essa engrenagem ou a primeira engrenagem desse lado aqui. Entre a luva e a engrenagem, aqui internamente ficam os anéis sincronizadores, se tiver mais de um. A superfície de contato entre o anel sincronizador e o cone de fricção, que é montado próximo aqui ao anel de engate. Então, são, como o nome disse de novo, são cones, ou um cone só, se for um único anel sincronizador. E antes de chegar aqui aos dentes da engrenagem, é montado o anel de engate. Uma vista explodida agora, de novo, a engrenagem aqui, então, uma engrenagem, a segunda engrenagem desse lado aqui, a luva. Aqui, ao invés de usar uma mola e uma esfera, que ele usa o que ele denominou aqui de strut, para manter então essa posição fixa na hora que for engatado, ou quando estiver na posição neutra. Esse aqui é o cubo do eixo. O eixo ele passa no centro aqui do conjunto inteiro, ligado via essas estrias internas ao cubo. Então, quando o eixo gira, ele gira esse cubo aqui. Essas estrias aqui são os canais que guiam então as estrias aqui da luva.
quando a luva corre aqui para a esquerda ou direita, ele aciona, então, por exemplo, o anel sincronizador. Esse anel sincronizador internamente aqui, ele é pressionado contra esse cone de fricção, gerando torque de sincronização. Quando os dois estiverem sincronizados, então a rotação da engrenagem e a rotação do eixo, que é a mesma rotação da luva aqui, essa luva aqui passa por entre os dentes do anel sincronizador e engata aqui no anel de engate. Esse anel aqui, em que vocês veem esses dentes aqui desse anel sincronizador aqui, ele é chamado de anel de bloqueio, porque ele bloqueia o avanço da luva em relação ao engate aqui. Então, esse momento que ele bloqueia esse movimento da luva, ele gera a força normal, a pressão, que induz o torque de sincronização, e depois que estiver sincronizado, esse torque de bloqueio ele é ultrapassado, e aí com a força que o motorista faz na alavanca de câmbio, ele consegue fazer o engate então, dessas estrias aqui em cima do anel de engate.